é Ezequiel, capítulo 36 e o versículo 19, se eu não estou enganada. Deixa eu confirmar aqui. E ontem eu fui dormir 27. Ezequiel 36 e 27. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meu... Não, é 26 e 27. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhe darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. O tema do congresso de jovens lá é esse, e eu estou incumbida da responsabilidade de levar a palavra. E eu fui dormir ontem bem tarde estudando sobre o livro de Ezequiel. Já estava uma semana estudando sobre o chamado de Ezequiel. Aí fui lá estudar sobre o livro de Ezequiel. Tem pessoas dizendo aqui que não está conseguindo entrar na live. Eu não sei o que é que está acontecendo nessa plataforma. Só Jesus. Amém, Mari. Graças a Deus. Tem dia que a gente só precisa chorar um pouquinho, né? Essa plataforma, só Jesus, minha gente. Ela entrega quem quer, quando quer. Mas, na verdade, ela não é nada. Jesus é que manda, quem comanda. Vamos orar para entregar para quem precisa... Para quem precisa ouvir a palavra do Senhor hoje por intermédio desse canal. Mas tem gente que eu mandei o link no grupo e teve gente que disse que não tá conseguindo entrar. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Não sei. E aí, deixa eu dizer a vocês. Minha gente, eu fui, estudei. Renata disse que não tá conseguindo. Eu vou sair e entro de novo. Mas já entrou 110 pessoas, minha gente. Daqui a pouco aparece lá. Então, Thaís diz... Eu não gosto não de sair e entrar de novo não na live não. É igual o culto. A gente entra no culto e a gente não fica saindo pra ir no banheiro nem pra beber água não. Entrou. Bebe água depois e vai no banheiro depois. Aqui eu ainda paro pra beber água. Vou ali pegar uma coisa ou outra, porque senão também eu não consigo. Eu falo 2 horas. Então é isso. Deixa eu dizer a você. Thaís disse que tá sem saber desenvolver, porque é um livro de muita visão, de muita revelação. Eu comecei a ler o livro de Ezequiel e fiquei também nessa, vici? Fiquei, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui ver vídeos de quem tinha recebido do Senhor a iluminação para que eu aprenda. Jesus não condena não, isso não. O Espírito Santo, ele ilumina, mas ele permite que você vá lá pesquisar. Fui pro YouTube escutar resumo do livro, vi um vídeo enorme de 1h40, passo a passo sobre cada capítulo de Ezequiel, para que eu entenda. Se tá na Bíblia é pra gente entender. E se eu não entendi lendo, pois eu vou entender ouvindo, mas eu vou entender sim. E a iluminação do texto vem por intermédio do Espírito Santo, mas a Yagda disse que tem vídeo meu que ela já viu mais de 8 vezes. Minha gente, porque tem momentos e tem textos que a nossa limitação nos impede de romper. Mas a gente vai buscar, a gente vai ler, vai ver historiador, vai ver explicação, vai ler vai ouvir Hernandes Dias Lopes, Helena Raquel, tanta gente que o Senhor deu mais iluminação e mais conhecimento que a gente precisa ir atrás. Eu vou no Google, eu vou no YouTube, eu vou onde eu precisar ir. Eu só não posso vir aqui e trazer para vocês algo que veio da minha imaginação. Claro que não, tu entende? E aí, para mim, Ezequiel é um livro complexo. Eu fiquei, Senhor, Ezequiel, Jesus. E agora, meu Deus? Minha gente, eu fui pesquisar, vi videoaula, vou mostrar a vocês as anotações
Essa aqui foi a anotação que eu fiz da videoaula, não. Do vídeo, que era 1 hora e pouco, explicando todo o contexto, a história do povo de Israel, como se deu Ezequiel, o chamado do capítulo 1. Tudo isso vem pra gente através de estudo. Tem que estudar para conseguir entender. E apareceu uma notificação aqui. Eu acho que é por isso que o alcance tá pouco. Mas de toda forma, quem não conseguir assistir por aqui, vai assistir no YouTube. Eu sou a pessoa mais desapegada do mundo em relação à quantidade de visualização, minha gente. Entra quem tem que entrar. Tá normal pra vocês? Pronto, vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Voltando pro assunto. E aí, eu assisti o vídeo no YouTube, Maia. Maia perguntou onde é que eu assisto. Eu assisti no YouTube um vídeo de 1 hora e 40, eu acredito. Era mais ou menos 1 hora e 30, 1 hora e 40. Explicação sobre o livro de Ezequiel. Fui escrevendo, fazendo resumo ali do que eu estava estudando. Ontem eu fui uma vez mais. Ontem não foi vídeo. Ontem eu abri a minha Bíblia e fui folheando minha Bíblia e digitando, procurando mais informações no Google para conseguir fazer o dossiê completo, para que eu consiga fazer o esboço da forma completa e correta. E me pede no privado, Alexia, que eu te mando. Eu mando. Completa e correta para trazer a explicação certa do que o Senhor tem colocado no meu coração acerca de Ezequiel 36 e o versículo 26 e 27. Mas o chamado de Ezequiel, a princípio, eu vou começar pregando para vocês. Pra gente aquecer. Eu ainda não tive tempo de pregar pra Érica. Ela tá muito ocupada hoje, eu também ocupada. Nós temos um texto bem longo em João hoje. E aí eu nem tive tempo de ligar pra minha amiga e dizer, deixa eu pregar pra tu. Nem eu tive tempo, nem ela teve tempo. Mas eu vou dar uma pincelada aqui pra vocês. Rapidamente. A Águida dizendo, tá dando troco, né? Um dia desse de manhã, a Águida ligou pra mim e pregou pra mim, minha filha, 1 hora. Pregando pra mim o livro de Lucas. E é assim. Olha aí, Paula disse que tá usando a técnica. Use! Você cresce em conhecimento e ainda evangeliza o outro, edifica o outro. Érica termina a ligação aleluiada. E eu também. Deixa eu dizer a vocês. O chamado de Ezequiel. O livro de Ezequiel, a história de Ezequiel, começou, o Senhor acendeu o chamado dele já quando ele estava cativo na Babilônia. Mas Ezequiel, ele vem do tronco de Arão. Ele era da linhagem de Arão, ele era da tribo de Levi. E ele teve o seu chamado aos 30 anos. O seu chamado como profeta. Mas Ezequiel nasceu para ser sacerdote. Ezequiel foi criado para ser um sacerdote. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu ia mandar um áudio explicando no grupo. Eu não tive tempo. Eu passei... Já faz mais de 2 horas que eu tô aqui. Escrevendo para entender. Para trazer para vocês um pouquinho de João. Mas eu vou dar um resumo aqui. Depois eu passo lá no grupo. E eu quero que vocês entendam na mesma linhagem que o Senhor tá falando ao meu coração acerca do chamado de Ezequiel. É que Ezequiel... Ele nasceu para ser sacerdote. Ele veio de uma linhagem sacerdotal. Ele veio do tronco de Arão. Todo levita servia no templo, mas nem todo levita era um sacerdote. Porém, Ezequiel, filho de Buzi, ele era um sacerdote. Ele era para ser um sacerdote. O chamado dele era para sacerdote porque ele vinha do tronco de Arão. E o que é que acontece? Deixa eu só...
E é interessante, né? Voltou ao normal, minha gente. Tá uma tribulação essa live hoje, vici? Que tá aparecendo umas notificações aqui. Tá normal pra vocês? Um dia desse eu soube que se colocar muita carinha chorando, derruba a live. Eu não sei se é verdade, não sei. Por mim, vocês choram, vocês riem, vocês batem palma, vocês dão glória. É indiferente pra mim isso. Eu tô aqui cumprindo meu chamado. E o Espírito Santo é quem sopra pra onde ele quiser soprar. E aí eu não sei se é ou se não é. Deixa eu dizer a vocês. O nome Ezequiel, o significado do nome Ezequiel significa Deus fortalecerá. E de fato e de verdade, pelos caminhos que o Senhor levou Ezequiel a passar, não existe coincidência acerca até do nome que o Senhor escolhe para os seus escolhidos que vão exercer o chamado que ele tem sobre a vida desse indivíduo, desse sujeito chamado por ele. A Bíblia diz que Ezequiel, ele foi levado como cativo para a Babilônia em um dos ataques do rei Nabucodonosor. E nesse ataque que o rei Nabucodonosor II invadiu Jerusalém com a Babilônia para levar o povo, ele levou reis, artesãos e uma parte do povo, e nessa parte do povo levou Ezequiel junto. Ezequiel, quando foi levado, historiadores dizem que ele tinha 25 anos. Com 25 anos, ele já tinha sido ungido a sacerdote, mas ainda não exercia, porque só exercia de fato aos 30 anos. Mas com 25 anos, ele já era um sacerdote. Um sacerdote, ele não caía de paraquedas o ofício sacerdotal. Ele vivia, literalmente, ele vivia para exercer o ministério. Ele passava a vida estudando para aos 30 anos ele exercer com excelência o papel de sacerdote. Ele precisava cuidar de tantas causas. O papel de um sacerdote implicava em oferecer sacrifícios. Então, oferecer sacrifícios, matar animais, ele precisava saber. Matar animais, ele precisava saber fazer um sacrifício. Então, ele precisava conhecer um pouquinho de veterinária, o que nós entendemos como veterinária hoje. Ele ia fazer holocaustos, oferta de paz, oferta pelo pecado. Ele fazia a mediação entre Deus e o povo. Célia Brasil, um beijo. Amém, Cleide. Ele fazia a mediação entre Deus e o povo. Então, entenda. O sacerdote, desde o momento que ele nasceu do tronco de Arão, ele era separado do povo. Ele não era mais um no meio da multidão. Ele nasceu para ser diferente. Ele era diferente. Ele foi criado de maneira diferente. Então, Ezequiel, ele estudou muito. Ele estudou para fazer a mediação entre Deus e o povo. Pegar a mensagem do povo, o pecado do povo e levar para Deus. Era isso que um sacerdote fazia. Ele cuidava do templo. E Bruna Valegas, um beijo. Eu não tinha visto não, você ainda não. Quando eu sou uma pessoa simpática. Quando eu vejo, eu falo logo. É porque eu não tinha visto. E eu anotei alguns tópicos sobre o ofício dele no templo. Ele precisava manter o fogo no altar, cuidar dos utensílios sagrados, organizar os cultos, manter a santidade do altar. Primeiro isso acontecia no tabernáculo e depois reverberava no templo em Jerusalém. Um sacerdote, ele era um homem muito ocupado e isso não poderia cair no colo dele de sopetão, assim, do nada. Caiu de gaiato, virou sacerdote do nada. Não. Era um tempo de preparação, uma vida
se preparando para... Não, Havana, tá passando despercebido, não. Eu respondi você lá em cima, quando você perguntou para mim qual era o texto de hoje. Teu nome é Havana mesmo? Que nome diferente. Enfim, todo um tempo de preparação para quando ele chegasse aos 30 anos, agora sim, exercer o ministério de sacerdote legítimo, oficial. Deus, ele não vai te chamar sem te preparar. É uma vida de preparação para exercer com excelência o que o Senhor tinha o chamado para ser e para fazer. Eu já aplico, porque eu não consigo. O Senhor, quando ele fala com a gente acerca do chamado dele sobre a nossa vida, vou te levantar como um profeta, como uma pregadora, como uma intercessora, como um cantor na minha casa, como um levita, como um pastor, seja o que for o ministério que o Senhor te chamou para exercer, você vai passar pela escola de Jeová para você chegar ao lugar onde ele lhe chamou para estar, exercendo com excelência, porque Deus é responsável. Deus não vai jogar no teu colo a responsabilidade de ser um profeta sem que antes ele te prepare para isso. E você precisa de autoridade. A autoridade se adquire com experiência. Como eu posso te falar de um Deus de providência se eu nunca passei por escassez para sentir a providência chegar? Eu não tenho autoridade. Como eu posso te falar, liberar cura sobre você, se antes a fornalha da aflição não tenha me experimentado para eu te dizer que Deus cura, porque eu carrego unção de cura, porque um dia eu precisei passar pelo deserto da enfermidade e recebi a unção de cura que me curou. Tu entende? Então, é sobre isso. É o tratar de Deus, é a fornalha da aflição. É literalmente o tempo de preparação para exercer. Só que aos 25 anos, quando Ezequiel pensa, agora eu sou um sacerdote. Tô pregando antes de Roberta, mulher. Mas eu tô pregando, vocês têm tempo, né? Eu também. Tô pregando o texto de amanhã. O texto de hoje é João. Daqui a pouco, Roberta. É o tempo do louvor. Hoje não tem louvor, não. Hoje eu tô pregando para vocês o texto que eu vou pregar amanhã em Gravatar. E existe um tempo de preparação, só que com 25 anos, Jerusalém foi invadida. E o templo de Deus estava em Jerusalém. Nabucodonosor levou Ezequiel no meio dos cativos. Então, levou Ezequiel para a Babilônia, ser um cativo, um prisioneiro limitado. Tu entende? O que era que um sacerdote ia fazer na Babilônia se não existia templo do Senhor na Babilônia? Até então não existia a glória de Deus na Babilônia. A gente pega um homem que estudou a vida inteira até os seus 25 anos, ia continuar estudando para exercer o ministério aos 30, e agora ele ia ser útil ali. E se tem uma coisa que a gente gosta, é de ser útil. Eu amo estudar o texto e vim aqui ensinar para vocês sendo útil. Não foi me entregue de surpresa aquilo, eu não peguei e tô fazendo um arrumadinho ali, não. Eu passei por ali, eu me preparei, eu orei, eu estudei, eu pesquisei, eu trouxe o assunto. Eu olho e digo, fui útil na minha dependência, na minha falha, na minha limitação, mas eu fiz o que eu precisava fazer para que a glória do Senhor se revelasse através do meu pouquinho e a missão fosse cumprida. A gente gosta de ser útil. A gente gosta de se preparar e exercer algo que a gente sabe fazer porque se preparou. Então, imagina, Ezequiel vai fazer o quê na Babilônia se na Babilônia não tem templo? Se na Babilônia
não tem tabernáculo, se na Babilônia não existe glória de Deus, presença manifesta do Senhor até então. E a Bíblia diz que passa 5 anos. Ezequiel chega lá com 25, sacerdote, falta só 4 anos. Isso sou eu conjecturando. Para ser ungido como um sacerdote legítimo. 4 anos se passaram. 1 ano se passou. Ele está agora com 26 anos. Nada. Mas ainda tem 4 anos. Mais 1 ano se passa. 27 anos. Nada. Mas ainda tem 3 anos. Mais 1 ano se passa. 28 anos. Ainda tem 2 anos. Ainda dá tempo de Deus chegar, fazer algo por mim e me levar de volta para exercer a posição que eu estudei a vida toda para ocupar esse cargo. Aí tem um louvor que diz assim: e se ele não quiser? Ezequiel esperando. No meio dos cativos ainda falta 2 anos. Aí a gente canta só essa parte. E se ele não quiser? Passa mais 1 ano. 29 anos. Ezequiel tá olhando pro tempo e dizendo: falta 1 ano. 365 dias. Deus é poderoso. Ele pode fazer um reboliço aqui. E se ele quiser, com 30 anos eu estou em Jerusalém servindo no templo. Afinal, eu estudei a vida toda. Eu sei fazer um sacrifício. Eu sei ser intermediário para ser o mediador ali entre Deus e o povo. Entre o povo e Deus, né? Deus e o povo não, entre o povo e Deus. Levar a oração do povo para Deus. Eu sei cuidar de um templo e de um tabernáculo. Afinal, eu estudei. Eu sei ensinar a lei de Deus. Falta 1 ano. Deus não vai pegar o meu esforço e jogar por água abaixo. Aí eu vejo Deus olhando para Ezequiel e dizendo: e se eu não quiser te levantar como um sacerdote? E se os meus planos para você forem diferentes dos teus? E se eu te disser, Ezequiel, que o que eu tenho para você é diferente dos caminhos que você passou, porque eu estou aqui para te surpreender. E agora nós vemos Ezequiel com 30 anos. Chegou o dia. Ezequiel estava naquele dia. Tu já parou para pensar? Já aconteceu comigo quando a gente começa a planejar algo e a gente diz assim: dia tal, vou viajar. Vai ser assim, assim. Daqui a pouco, em cima da hora, deu errado. E quando chega naquele dia que a viagem iria acontecer, justamente naquele dia, a gente passa o dia todinho naquela mágoa de pensar: hoje, essa hora, eu ia estar em tal lugar. Eu imagino Ezequiel andando no meio dos cativos em direção ao rio Quebar e dizendo: esse momento, em Jerusalém, eu estava vestindo a minha estola sacerdotal. Eu estava recebendo unção de sacerdote na minha cabeça. Eu imagino Ezequiel olhando para aquela geografia, para aquele povo, para o céu, para o rio na sua frente, dizendo assim: mas se eu estivesse em Jerusalém agora, para que serviu tanto tempo estudando? Para que agora eu estou aqui, né? E aí, o que é que acontece? Olha aí, Kelita. Kelita disse que abriu mão de 8 períodos na faculdade de enfermagem. Jesus faz isso. E agora nós vemos
Ezequiel, no dia do seu aniversário de 30 anos, onde aconteceria a sua posse como sacerdote legítimo, a Bíblia diz que nesse dia, às margens do rio Quebar, ele teve visões de Deus. O céu se abriu no maior dia de frustração de Ezequiel. Jesus mostrando para Ezequiel: eu não desperdicei o teu tempo de preparação, não. Eu só tenho um caminho mais profundo para te levar. Porque tu achava que o que eu ia fazer contigo era só ouvir de ti o que o povo queria falar para mim. Mas eu conto com servos preparados e disponíveis, Ezequiel. Eu sondo o coração do povo. Tu achava que ia entrar na minha presença somente trazendo para mim o problema da nação. E eu te digo que o que eu tenho de ti, o que eu tenho para ti, é te levar a um nível onde tu vai ouvir de mim e levar para o povo. O que é melhor, ouvir do povo e levar para Deus, ou ouvir o Deus Todo-Poderoso falar e fazer de mim um atalaia, um porta-voz dele para dizer assim diz o Senhor. É o Senhor literalmente descortinando para Ezequiel: Ezequiel, os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos. O céu abriu, ele teve visões de Deus, ele viu a glória de Deus na Babilônia, e é o Senhor dizendo para mim e para você: a minha glória se manifesta onde houver um servo fiel. Eu não me limito ao templo de Jerusalém, até porque Jerusalém estava com o coração muito longe da vontade de Deus. Existia um passado de traição e um presente de traição, onde Deus estava levantando profetas o tempo todo para falar de Deus ao povo e para dizer ao povo: se convertam, abram mão dos falsos deuses de vocês, voltem o coração de vocês para Deus. E a Bíblia diz que a presença de Deus, amém, Mariana, a glória de Deus já estava saindo do templo. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Tinha sacerdote profanando o altar. Tinha mulheres levantando adoração ao Deus, a Tamos, a um Deus pagão. Os sacerdotes, os profetas estavam sendo comprados. Era nesse cenário, a glória de Deus, o próprio Deus mostrou no livro de Ezequiel que a glória dele estava saindo do templo de Jerusalém. Então entenda, Deus não se limita às 4 paredes de um templo. Não, ele está onde existe um verdadeiro adorador, independente da geografia. A glória de Deus desceu na Babilônia porque Ezequiel estava lá, às margens do rio Quebar. Havia um homem com o coração disponível, que tinha passado a vida toda estudando para exercer um ministério de sacerdote, mas ele estava disponível. O Senhor se revelou para ele no meio da Babilônia, no meio dos cativos, e começou a dar a ele uma experiência que ele nunca teria como sacerdote, que ele nunca teria em Jerusalém. Existem coisas, existem momentos e existem pessoas que Jesus tem algo contigo tão especial, tão diferente, que Jesus vai precisar te tirar dessa geografia onde tu vive, que Jesus vai precisar te tirar desse local que tu estás acostumado a estar. Ele vai precisar desfazer esse sonho que tu acha que estás se preparando para viver isso a vida toda. Aí ele vai precisar desmanchar os ideais da tua mente para te deixar um tempinho como cativo, achando que é inútil, mas é nesse cenário é um cenário onde você não tem favor, onde não tem privilégio. É nesse cenário desfavorável que Deus vai mostrar para você que o que ele tem para você é maior
As visões são maiores, excedem o entendimento. Tu pensava que tu ia estudar para levar a mensagem do povo para Deus, e Deus disse assim: mas eu te levei para Babilônia para te mostrar que tu vai levar a minha mensagem, tu vai ouvir de mim, tu vai ver a minha glória e vai levar para o povo. Ezequiel, que achava que ia servir no tabernáculo, agora tem experiências tão grandes com Deus a ponto de ele ver rodas dentro de rodas, com muitos olhos se movendo. Ezequiel agora estava vendo 4 seres, cada um deles com 4 rostos. Era rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão e rosto de boi. Como assim? Eram muitas asas e esses seres viventes se moviam, e à medida que eles se moviam, essas rodas se moviam, significando o quê, Glória? A onipresença, onisciência e onipotência de Deus, que se move à medida de que o seu espírito se movia. Era Deus dizendo: ô Ezequiel, vem cá. Tu acha que como sacerdote tu ia ver o que eu tô te mostrando agora quando eu te levanto como um profeta? Deus tem mais e melhor. E a Bíblia diz que o caminho que Deus leva a Ezequiel é um caminho de ais. É uma mensagem de ai. É uma mensagem de dor. Eu tô em Ezequiel. Eu tô fazendo um resumo para vocês do que eu vou pregar amanhã, lá em Gravatá. E é uma mensagem de dor, porque Deus se revela a Ezequiel. No capítulo 2 é o chamado e comissão de Ezequiel. É Deus dizendo assim: se levante, filho do homem, porque eu te levanto hoje como atalaia. O atalaia, ele vigia a nação, ele vê uma ameaça e ele leva para o povo, ele é responsável. Mas Deus não ilude Ezequiel. Deus diz: ó, Ezequiel, vou te levantar nessa nação como um sacerdote, como um profeta, que vai ouvir de mim e levar para o povo. Mas eu não te iludo não, Ezequiel. Esse povo é rebelde. Esse povo tem um coração duro e eles não vão te ouvir. Então não cria expectativa não. Só me obedece. Faz a tua parte, eu conto contigo. Faz a tua parte, o que eu te chamei para fazer e para ser nessa nação. Porque o teu papel aqui é exercer o teu chamado. O chamado que eu te chamei para exercer. E deixa que o povo, com o povo eu trato. Jesus me chama e te chama só para obedecer. À medida do que o povo vai reagir, é com Deus e o povo. Tu entende? Eu não preciso estar pedindo a Deus: ô Jesus, e será que o povo vai ouvir? Jesus, eu falei, e agora? Jesus disse: falou? Muito bem. Lhe chamei para falar. Não lhe chamei para trocar coração. Coração quem troca sou eu. Mudança quem faz sou eu. Mas eu conto com você na obediência. Eu não preciso de você. Eu conto com você na obediência. A Bíblia diz que existia uma aliança feita de Deus para com o povo, o seu povo, Israel. Que lá em Gênesis, ele estabeleceu com Abraão. Abraão, meu amigo. Ele disse: Abraão, meu amigo. É uma aliança que ele fez. Existiu um episódio que ainda me deixa... Eu esqueci o capítulo agora, mas eu vou pesquisar aqui para poder dizer a vocês com mais exatidão. Foi uma aliança que o Senhor fez com Abraão. Uma aliança de Deus, um pacto. Gênesis 15. E é muito lindo, porque o Senhor fez uma aliança com Abraão e ele pegou vários animais. Aqui no capítulo 15, é lindo esse texto. Existia uma aliança feita naquele tempo. E olha aí que coisa linda, tá vendo que tudo tem um propósito? Existia uma aliança do povo selando o contrato naquele tempo, que era pegar animais e partir ao meio. Partir animais ao meio. E cada parte dos envolvidos dessa aliança
com animais partidos. Cada parte representava um lado, cada parte do animal representava um lado. Era ele dizendo assim: eu cumpro a minha parte e você cumpre a sua. Eu assino por aqui, você assina daí. Tu entende? E a Bíblia diz que Deus fez isso com Abraão, assinando com Abraão uma aliança, firmando um compromisso. Mas a Bíblia diz que Abraão pegou no sono. E quando Abraão abriu os olhos, é muito lindo. Eu vou ler para vocês o 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado do sono profundo e eis que vieram a ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas castigarei as nações a quem servirão. Deus nunca deixou nem Abraão iludido acerca dos caminhos que o povo de Israel ia passar. E Deus vai dizendo: na 4ª geração os seus descendentes voltarão para cá, para a terra prometida, para a terra da promessa, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão. Eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre o pedaço dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Abraão adormeceu, mas em meio ao sono, Deus falou com Abraão durante o sono, e em meio ao sono de Abraão, ele viu um fogareiro, ele viu fogo passando no meio dos animais. Era Deus dizendo assim: Abraão, a tua fragilidade não me pega de surpresa. Tu adormeceu e eu estou te mostrando no meio do teu sono que eu continuo sendo fiel à minha aliança contigo, ainda que tu tenha adormecido. Eu trazendo para nossa linguagem, é Deus dizendo para mim e para você: a aliança que eu fiz com você, a aliança que eu fiz com os teus, a aliança que eu fiz com a tua casa, permanece de pé, ainda que tu tenha adormecido. Ainda que por algum momento da tua caminhada comigo, tu tenha se desviado do caminho. E foi o que aconteceu com o povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém pecou, errou, se corrompeu, fez tantas coisas erradas. E Deus levou eles para a Babilônia para tratar. Deus permitiu o exílio para tratar com eles. E Deus levantou Ezequiel ali para ir servindo como um atalaia, avisando, advertindo. E o povo não queria saber. Mas Deus é fiel com a aliança que ele fez com o seu povo. Ele vai nos levar para um caminho de tratamento para que a gente chegue onde ele nos chamou para estar. Deus não vai te perder de vista. Deus não vai abrir mão do que ele tem com você, ainda que ele precise te levar cativo por um tempo. Ainda que ele precise te levar para um caminho de dores. É melhor que você obedeça antes das dores. Mas Deus sabe tratar com o seu povo. Ele diz: a minha aliança está de pé, ainda que você adormeça. E se for necessário, dá um passeio contigo na Babilônia, no meio dos cativos, para trocar o teu coração, para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Para tirar. Olha Rafael aí, Rafael pegando sempre a chave da mensagem. Obedecer antes da dor. Antes que o ai chegue, porque a palavra que Deus tinha para Ezequiel foi, no capítulo 3, filho do homem, coma o que eu lhe dou
E o que era a glória que Deus tinha para Ezequiel comer? Capítulo 2, versículo 9. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim segurando um rolo. Que ela abriu, vi que de ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. Era essa a mensagem para o povo. Deus chamou Ezequiel para carregar uma mensagem de dores, uma mensagem de ai, uma mensagem que era difícil de engolir. E Deus disse a Ezequiel: come o rolo. E quando Ezequiel comeu, ele disse que tinha gosto de mel. Filho do homem, encha seu estômago com ele. O sabor, quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. E Deus foi experimentando Ezequiel. E Ezequiel foi entregando a mensagem de arrependimento ao povo, mas o povo tinha um coração tão duro. Era um povo tão rebelde que ainda que Deus estivesse o tempo todo falando com o povo acerca do que ele tinha para fazer, Deus ia mostrando a Ezequiel como estava Jerusalém e Deus ia entregando a mensagem para os cativos. E ainda assim o coração do povo era mau. Até que no capítulo 11, Deus, misericordioso e com esse amor constrangedor, leva Ezequiel até a porta do templo do Senhor em Jerusalém. E lá ele viu o filho do sacerdote Pazor, o filho de Azor, e Pelatias, filhos de Benaía, e os sacerdotes daquele tempo, dizendo que Jerusalém era como uma panela de ferro, e o povo de Jerusalém era como carnes dentro da panela, e que ninguém poderia tocá-los, porque eles estavam protegidos ali. Era eles querendo descredibilizar o que Deus já tinha usado Jeremias para falar. Era eles querendo trazer para aquele povo ali uma ilusão, uma palavra falsa acerca da realidade do que Deus já estava falando com o povo. Mas em contrapartida, Ezequiel vê tudo aquilo e Deus diz assim: não, vocês não estão dentro dessa panela, não. Vocês estão fora. Assim diz o Senhor. De fato, essa cidade é uma panela de ferro, mas os pedaços de carne são aqueles que vocês mataram. Amém, Renata? Meu Deus, quanto a vocês, em breve os arrancarei da panela. Era Deus usando Ezequiel uma vez mais para dizer sobre a consequência da escolha do pecado do povo. Mas é um Deus misericordioso, que no versículo 19 do capítulo 11, ele usa o mesmo Ezequiel para dizer: eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Era Deus falando para o povo que à medida que eles estivessem prontos para se arrepender, Deus estava disposto a lhes trazer de volta, a consolar o coração deles, a mudar a rota da história e mudar o coração de pedra e lhes dar um coração de carne. Tu consegue entender a misericórdia constrangedora desse Deus? Foi a mensagem que Deus confiou para Ezequiel, a medida para entregar a esse povo. Uma mensagem de dor para um povo difícil. Mas em contrapartida, um Deus de misericórdia, que falou sobre um novo coração no capítulo 11. E ainda que o povo continuasse em desobediência, ele encontra Ezequiel mais uma vez no capítulo 36. E ele diz: profetiza, Ezequiel, aos montes. Logo em seguida, eu já estou terminando, para a gente orar e Roberta pregar. No capítulo 35, no capítulo 34, no capítulo 33, Ezequiel está profetizando contra os inimigos de Jerusalém, porque Deus tem tanto ciúme de mim e de você, que ainda que ele esteja nos experimentando na fornalha da aflição por causa da nossa própria desobediência, todos os exércitos das cidades vizinhas que olharam e comemoraram a derrota
de Jerusalém, por causa da própria desobediência deles. Era Deus exercendo juízo ao povo por causa da desobediência do povo. Mas todos os que estavam batendo palma e achando bonito e se aproveitando da derrota de Jerusalém, o próprio Deus se levantou para tratar com eles, porque Deus não admite que ninguém, inimigo nenhum, se levante para zombar do povo dele. Quem trata do povo dele é ele. Quem corrige o povo dele é ele. Jesus está aqui. Eu estou sentindo fogo nos meus ossos. Quem trata com você é Deus. Ainda que no meio desse tratamento tenha ai e tenha ui. Ainda que tenha dores, machucados e lágrimas, quem sabe tratar com o povo dele é ele. E ele não permite zombaria dos exércitos vizinhos. Ele não permite zombaria das cidades vizinhas, porque você é dele. E quem trata com você é ele. Você está entendendo? Existem momentos que Deus nos trata de uma maneira tão particular e dolorosa que é necessário. E é amor. Porque se ele não trata com Israel, Israel não volta para a terra. Se ele não trata com Israel, Israel não volta para Jerusalém. Ele tem que tratar comigo e com você, senão a gente perde o céu. A nossa Jerusalém é a nova Jerusalém que desce do céu. Que Jesus disse lá em João, eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar e voltar outra vez? Eu quero levar vocês. Mas desse jeito, não vai não. Rebelde, idólatra, mesquinho, corrompido, não vai não. Eu tenho o céu para vocês e eu vou preparar. Mas eu vou experimentar vocês, eu vou tratar vocês. Eu vou cuidar de trocar o coração de vocês por um coração sensível para levar vocês de volta. Porque, na verdade, a gente acha que tá ruim. Mas Deus olha pra gente e conhece a gente por dentro, esquadrinha pensamentos e sonda corações e diz, eu sei que vocês estão pior do que vocês pensam. Por que é que tu tá dizendo isso, Glória? Por causa do capítulo 37. Eita, que Jesus maravilhoso. Eu tô sentindo uma chama nos meus braços. Por causa do capítulo 37, que bom que nós servimos a um Deus fiel. Que bom que nós servimos a um Deus de misericórdia. Que bom que nós servimos a um Deus que não quebra a aliança que ele fez com a gente. E a palavra dele diz, em Ezequiel 36 e 26, eu lhes darei um novo coração. E colocarei em vocês um novo espírito. Ele estava falando, usando a boca de Ezequiel para falar sobre Atos 2. Um novo coração, um coração de carne. Por quê? Porque lá no capítulo 3, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele disse, ô Ezequiel, o coração desse povo é tão duro, Ezequiel, que eles são rebeldes, eles não vão ouvir o que você fala. Mas não se preocupe não, eu vou deixar a tua testa mais rígida e inflexível do que o coração deles. Independente da rebeldia deles, eu vou te fazer mais rígido do que eles, para que você entregue a palavra que eu estou colocando na sua boca. Independente da reação deles. Quando Jesus te chama, ele te prepara. Jesus não está nem aí acerca do público que ele vai te entregar, acerca das pessoas que vão ouvir, o que ele vai usar a tua boca para falar. Ele vai te dizer, ele está te dizendo, eu te preparo, eu te capacito de maneira tal, Ezequiel, que a ousadia que eu vou te dar é maior do que o coração duro de quem vai ouvir. Você vai entregar insistentemente a palavra, independente de quem aceita e de quem não aceita. Tu entende? Não te pega de surpresa. Jesus, ele te prepara antes. Jesus, ele te experimenta antes. Ele te torna
capacitado nele antes de te enviar para essa nação, para esse lugar, para esse povo. Não tenha medo não, porque às vezes Jesus faz uma promessa a gente e a gente diz assim, como é que eu vou chegar lá? E ele diz assim, fique tranquilo, tem um caminho aí para eu lhe preparar. Você vai chegar lá com a testa mais rígida do que o coração duro deles. Coisa linda! E a Bíblia diz que existia um coração duro neles, um coração rebelde, um coração tão difícil, que Deus, ele diz assim, eu não vou transformar teu coração. Eu não vou quebrar teu coração e fazer outro, não. Eu vou mudar. Eu vou trocar teu coração por um novo coração. Eu vou tirar essa rebeldia. Eu vou tirar essa incredulidade. Eu vou tirar essa idolatria. Eu vou fazer de você um vaso novo. Eu vou fazer de você uma pessoa nova. Eu vou te colocar um coração de carne. Por que um coração de carne, Glória? Porque Deus está dizendo assim, eu vou te dar sensibilidade. Eu vou te fazer ser obediente. Eu vou te ensinar como é que me ouve com esse coração de pedra. Tu não consegue me ouvir, não. É por isso que eu vou trocar teu coração. É por isso que eu vou te transformar, te lapidar, trocar quem tu és. Para que as nações que te olharem, porque quem te olhar vai ter que dizer, é outra pessoa. Eu vou trocar o teu caráter. Eu vou trocar o teu coração. É Deus dizendo para alguém hoje aqui. Eu vou trocar quem você tem sido pelo que eu vou fazer de você. Porque o caminho que eu quero te levar e o céu que eu tenho preparado para você conta com um coração sensível, com um espírito obediente. Era Deus dizendo assim, e além do mais, além de um novo coração, eu tenho o meu espírito para derramar sobre você. Tu sabe o que é? Deus olhar para mim e para você e dizer assim, eu vou colocar o meu espírito em você. O Espírito de Deus que conhece a mente de Deus agora entra em mim. Como assim? Quem sou eu para portar o Espírito de Deus? Quem sou eu para ter a ousadia do Espírito de Deus? É o amor constrangedor que diz assim, eu vou colocar o meu Espírito em você, porque eu vou levantar você. Eu não tenho para você algo passageiro. Não, eu quero que você viva a totalidade do chamado. Sensível, obediente e cheio do Espírito Santo. Está entendendo? Meu Deus do céu. Jesus está dizendo assim, o que eu tenho para você é uma mudança radical. É uma nova pessoa e agora cheia do Espírito dele. Existem coisas que a gente só entende quando nós somos cheios do Espírito de Deus. João, capítulo 12. Meu Deus, o que é isso? Eu não me obedeço, né? Eu obedeço a ele e eu faço o que ele quer que eu faça. João capítulo 12, a Bíblia diz que diante de tudo que Jesus falava, os discípulos ainda não entendiam, mas eles vieram entender depois da ascensão. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a entender, era sobre isso que Jesus falava. Era sobre isso que Zacarias 9:9 falava. Era sobre isso. Existem coisas que você só vai entender quando o Espírito de Deus pairar sobre você. Meu Deus. Em contrapartida, depois dessa palavra de Deus falando com o povo sobre um novo coração, um coração de carne, o Espírito dele sobre o povo para que eles voltem para a terra de maneira completa, tu vai chegar em Jerusalém, tu vai chegar cheio do Espírito Santo, porque Jesus não te chamou para o inferno. Jesus te chamou, vai te preparar, vai te lapidar, vai te experimentar e vai te levar para o céu. Você é do céu. Você é cidadão do céu. Existe
uma morada preparada para você nas bodas do Cordeiro. E ele já foi preparar esse lugar para você. Pelo amor de Deus, entenda. Tá pronto. Rafael, você é do céu. Você é de Jerusalém, ainda que ele precise trocar teu coração. Ainda que ele precise levar você para alguns cativeiros para que você passe por uns ais. Ele não vai te perder. A Bíblia vai dizer que Deus levou esse profeta, que nasceu para ser sacerdote. Mas quem diz quem você nasceu para ser é o Deus que te fez nascer. Não é os teus pais. Não é a tua avó. Não é os teus avós. Não é a tua mãe. É o teu Deus. Nem você diz o que é que você vai ser. Quem te diz o que você vai ser é o Deus que te gerou, é o Deus que te formou, é o Deus que te levantou, é o Deus que te conhece. Ele disse a Jeremias, Jeremias, não diga que você é uma criança, porque ainda antes que tu fosse formado no ventre, eu te conheci. Eu te santifiquei, as nações eu te dei por profeta. Sou eu quem digo quem tu és. A maneira que me dá, eu sou de camana. Aramanda que me achou, aramanda, surimiova de camina. É literalmente Jesus dizendo pra gente, sou eu quem digo quem você é. Agora Deus leva o profeta para o meio de um vale cheio de ossos. E eu encerro aqui. Ossos secos. Deus leva ele e solta ele lá. No meio de uma cena, de um cenário terrível. De um cenário assustador. Porque quando Deus nos chama, a gente precisa entender que o comissionamento de um profeta não é um caminho de sombra e água fresca. Eu quero te dizer que Deus vai te colocar para comer um rolo de ai. Tu entende? Mas na medida que tu obedece e tu vai se alimentando do rolo que ele tem para tu se alimentar, vai ser doce nos teus lábios. É ele dizendo para mim e para você, tem mel silvestre, Kelita, no caminho da obediência. Igual João Batista, tem o desconforto das vestes, tem o cinturão, né, do jugo que dói, que incomoda. Meu Deus, tem gafanhoto que amarga, mas tem mel silvestre também. E Deus pega Ezequiel e leva ele para um vale cheio de ossos secos. E ele diz, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E ele diz assim, Senhor Jeová, tu sabes. Diante de todos os lugares que eu tenho passado contigo, diante de tantas visões, eu não sei. Mas se o Senhor me trouxe aqui, tu sabes. Jesus só vai te levar para um vale cheio de ossos depois que ele te experimentar em outras visões, porque Jesus só conta com quem sabe a quem pertence. Tu acha que Deus ia levar Ezequiel para o meio de um vale cheio de ossos no capítulo 1, sem experiência? A tribulação te ensina a ter mais paciência e experiência para contar e também dar valor ao que eu vou te dar. Jesus te coloca num vale de ossos secos, porque ele sabe que tu estás pronto para olhar e dizer assim, Senhor Jeová, tu sabes. Tu sabes. E ele diz assim, profetiza, filho do homem. E Ezequiel profetiza. Amém. E Ezequiel profetiza.
E na medida do que Ezequiel profetiza, não o que ele quer profetizar. Ele profetiza o que Deus manda ele falar. E à medida do que ele profetiza, vem carne, vem nevo, vem pele. E agora tem um exército de cadáver. E a gente volta para o 36. Deus falou que ia fazer o quê? Primeiro, um novo coração de carne, né? É isso. E a gente vem para a segunda profecia de Ezequiel 37. Profetiza de novo, Ezequiel. E agora eu digo o quê? Profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito. Meu Deus do céu. Sopra sobre esses mortos para que vivam. E Ezequiel profetiza de novo. E se levanta um exército vivo. Mas ele não disse que tinha um espírito para colocar sobre a nação de Jerusalém, sobre Israel, sobre o povo dele. É Deus dizendo assim: eu não te disse, Ezequiel. Eu tenho um novo coração. É um exército. Um exército que antes era somente ossos. Agora não. Agora são cadáveres. Continua profetizando que eu vou cumprir o que eu disse que eu ia fazer. Agora eu boto todo mundo de pé e com vida. Jesus não vai fazer nada pela metade na tua vida. Lembre do que ele disse que ia fazer e saiba que ele é fiel. É vitalício que ele tem. Aí existe um exército de pé e ele diz assim no versículo 11: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos. Eles estavam reconhecendo o coração duro deles. Não há esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano. Ó meu povo, Deus estava dizendo ao povo: eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então trarei de volta a terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo saberá que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. E os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que eu prometi. Ele é fiel. Tu tá entendendo? Ele tá dizendo assim: ô Ezequiel, tô encerrando agora. Roberta tá aí? Roberta, tu tá aí, Roberta? É ele dizendo assim, ó: o povo tá se vendo como um vale cheio de ossos secos. E eu vejo que eles não são só ossos secos e expostos. Ai, lá um beijo. Eu vejo que a situação tá tão difícil que Ezequiel, aos meus olhos, são ossos secos e sepultados. Nós estamos falando de um Deus que sabe a real situação do meu e do teu coração. A gente diz assim: Jesus, eu tô tão seca. E ele diz assim: oh, glória. Tu se vê como um vale de ossos secos, mas eu te conheço e para mim, a visão que eu tenho de ti é de ossos sepultados. Mas ainda bem que sou eu quem estou te vendo assim. Ô Ezequiel, diga ao povo, Ezequiel, que eu abrirei a sepultura deles e os farei sair de lá. Tu estás achando que tu és só um vale de ossos secos, e eu te digo que além de ossos secos, tu estás enterrada, sepultada. Mas a mão do Senhor diz assim para você: o que é que eu não posso fazer? De onde é? É tão profundo assim que a minha mão não pode ir lá te tirar? Tu lembra de Lázaro? 4 dias sepultado
E eu disse: vem, Lázaro, para fora. O que é que o teu Deus não pode fazer? De onde é que o teu Deus não pode te chamar para fora? Ele sabe exatamente o estado de decomposição que tu estás dentro dessa sepultura. E ainda assim ele diz assim: eu te chamo para fora. Eu troco o teu coração, eu te dou vida e eu derramo sobre você o meu espírito. É isso. Vamos orar, minhas meninas. Apresentando a vida de Roberta. E eu prego João 12. Eu prego João 12 segunda-feira. Vamos orar, minhas meninas? Oh, maravilhoso Deus, eu estou aqui na tua presença para te agradecer, porque... Oh, Jesus, a tua soberania e o teu poder é tanto que excede qualquer coisa que eu pense em falar ou em fazer. Como tu és fiel, como tu és soberano, como tu és maravilhoso. E nós somos Israel. O Senhor sabe exatamente qual é a nossa situação atual e ainda assim o Senhor diz que vai abrir a sepultura e nos chamar para fora. Oh, Jesus, eu sei que tu estás chamando, nos chamando para fora nesse tempo. A sepultura não limita o que tu tens para fazer em nós, por nós e através de nós, então nos levanta mesmo. Troca o nosso coração mesmo, porque eu sei que tu és fiel em manter a tua aliança conosco. Jesus nos coloca de pé, do jeitinho que o Senhor prometeu que faria. Derrama sobre nós o teu espírito, nos aviva, nos renova, nos enche, nos capacita, Senhor. Eu sei que é isso que tu tem para fazer aqui em nós. Eu te apresento a vida de Roberta, a casa dela, a família dela, enquanto ela faz a tua vontade, cobre ela com teu sangue, Jesus. E derrama sobre ela o teu espírito para que ela possa exercer com ousadia e autoridade o que o Senhor tem para entregar através da vida dela para o teu povo hoje. É isso que eu te peço. E desde já eu te agradeço em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Roberta, eu vou te chamar agora. Cadê Roberta, mulher? Solicita para mim, Roberta, a tua entrada. Meu Jesus. Eu falei 1h15. Eu vou ter esse tempo todinho lá amanhã? Não. Mas Jesus é bom. Roberta! Pai do Senhor, boa tarde. Amém, liga a câmera. O que foi que houve? A câmera tinha ligado e saiu. Foi? Ainda não. Agora. Ai, meu Deus. Tá aqui enxugando as lágrimas, porque você tem dessas, né? Todo dia bota a gente pra chorar. Oh, meu Deus do céu, Jesus me botando pra chorar todo dia, mulher. E eu dizendo assim, Roberta, eu sou muito ruim pra chorar. Aí Jesus, bora fazer uma live? Já eu sou igual Érica e Carlos. Tipo like mais uma vez. Não dá pra andar comigo como minha intercessora, não, que eu vou chamar tu pra orar, tu vai fazer igual a Carlos, tu vai querer oração. Eu sou muito chorona. Dá lugar na terra, Roberta. Amém. Pai do Senhor, as meninas de glória de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. que nós temos. Em 1 Samuel 15, 22. Eita, o mistério. Uma passagem bastante conhecida, um versículo bastante conhecido. E eu tinha falado com você que eu ia... Outra palavra, né, Glória? Mas o Senhor me trouxe
o Senhor manda, a gente obedece, né? Tem um meme que diz assim, né? Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda. Exatamente. Vai dizer assim. Hoje eu quero falar sobre obediência, olha só. Confirmação. Veja só. Tem 2 dias que o Senhor falou isso comigo, porque eu tava, tipo assim, muito relutante. Você me deu essa oportunidade e eu tava lutando. Tá um conflito interno de tipo, eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu não sei falar, eu não tenho uma boa oratória, mas o Senhor é quem sabe, Ele é quem me conhece. Sotaque baiano desse. Coisa mais linda. Ele quem me chamou, né? Então, eis-me aqui. Melhor obedecer do que sofrer por não obedecer. Que é justamente o que eu vou falar hoje. Vai ser o versículo base esse, que é sobre a obediência. Mas eu vou falar sobre Jonas, né? O profeta fujão. Muitos dizem. Que minha vontade foi, não vou mentir, vou ser bem sincera, diante do Senhor. Muitas vezes eu pensei de fugir dessa oportunidade, de desistir. Mas o Senhor disse, não, você vai lá. Nem que seja para dizer, Jesus é o caminho, só é Ele. Se tu não for por Ele, tu vai pro inferno e pronto, mas você vai lá, nem que seja falar isso. Tu vai. E eis-me aqui. Bora, 1 Samuel 15, 22, que vai dizer assim. Tem o Senhor, porventura, tanto contentamento em holocaustos e sacrifícios, como em quem obedeça a palavra do Senhor? Certamente, obedecer é melhor do que sacrifícios, né? E eu vi aqui, acho que foi Danilo que postou, melhor obedecer antes que tenha que obedecer pela dor, que foi o caso de Jonas, né? Sim. Deus teve todo um tratar ali com Jonas. Se as irmãs quiserem, pode abrir no livro de Jonas. Eu vou ler só o primeiro versículo, que é quando o Senhor chama ele e ele sai correndo, que é minha vontade agora de sair correndo. Ah, vai não. Mas eu tô aqui, Senhor, eu tô aqui. Fala com o teu povo. Foi antes de ontem que você falou assim, diga para elas que nenhuma vai desistir. E o que me veio à mente foi justamente essa oportunidade que você tá dando pra gente, da gente estar aqui trazendo uma palavra. Eu tenho certeza que a maioria das meninas que já passaram por aqui já teve esse pensamento de desistir. Mas o Senhor disse, não desista. E se Ele falou, vamos fazer diferente de Jonas, pelo amor de Deus. No início vai dizer assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Quer dizer, morada de ninos. É porque a minha de estudo, pode ser que a tradução seja um pouquinho diferente da de vocês. Uhum. E prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. O Senhor partiu... Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, isto é, Jaspe, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Quem é que escapa da presença do Senhor? Ninguém. Salmo 39, Salmo 100. Eu até escrevi aqui, ó. Tava marcado. Quem consegue fugir? Ninguém consegue fugir da presença do Senhor. Salmo 139 vai dizer que Ele nos conhece antes mesmo da gente ser formado no ventre da nossa mãe. Pense aí, antes que o pensamento chegue à nossa mente, o Senhor já conhece, gente. Pra onde que a gente vai fugir? Agora me vem assim, Jonas, né? Um profeta conhecia o Senhor e veio esse pensamento, mas era um tratar de Deus com ele, né? Ele foi muito egoísta. Ele não se propôs fazer o que o Senhor queria, porque ele achava que a cidade de Nínive, aquelas pessoas, não era digna de receber a graça e a misericórdia do Senhor. E quem somos nós para dizer o que o Senhor tem que fazer ou deixar de fazer? Né? Ele quem sabe, ele conhece, ele sonda os corações. Ele sabe da intenção. É tanto que quando ele chega lá para pregar para o povo, ele só falou uma vez e todos já, diferente dele, que o Senhor falou que ele fugiu da presença. Se vocês perceberem no 3, acho que é tipo uma ironia do Senhor. Ele vai dizer que ele foge da presença do Senhor. Está escrito 2 vezes no versículo. Então, quem somos nós para fugir, para dizer o que Deus tem que fazer ou não, né? Então, não sei se muitas conhecem a história de Jonas, eu vou falar aqui um pouco. O Senhor mandou ele descer para
pregar a uma cidade chamada Nínive, que era pessoas idólatras, que fazia muitas coisas que não agradavam ao Senhor, e o Senhor ia vir com sua mão forte perante Nínive. Então, Jonas tentou fugir, foi desobediente no chamado dele, né? E quantos de nós tem chamado e anda desobedecendo? Por isso que eu tô aqui, eu não quero desobedecer, o Senhor me chamou, eu tô aqui. Então eu espero que minhas irmãs, quando for chamada, não foge não desobedece não. O preço a ser pago por uma desobediência é muito grande, gente, muito grande. Você vê que não envolveu só Jonas, envolveu as pessoas que estavam no navio. Ele foi para aquele navio e veio uma grande tempestade da parte do Senhor, para que ele obedecesse o que o Senhor tinha pedido. O Senhor pediu, o Senhor confiou a ele. Assim como Glória me confiou essa oportunidade e eu estou aqui, ele teria que ter feito o mesmo, né? Ele sabe o nosso Deus como é, o quão poderoso ele é, e quando ele manda, a gente só tem que obedecer e vai. Às vezes, aos nossos olhos, eu mesmo tiro por mim. Às vezes eu tô aqui orando por determinada pessoa que eu vejo que tá tão perdida no mundo afora, que eu digo, meu Deus, é tão impossível, nos meus olhos carnais, do Senhor conseguir resgatar essa pessoa. Mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Se ele quiser, ele vai lá. É o que ele fez com Paulo, o apóstolo Paulo, que era perseguidor, e tá aí, né? Então, Jonas não queria ir, acabou prejudicando outras pessoas nesse navio, que veio uma tempestade tremenda. E chega até a ser vergonhoso para Jonas. E a gente tira como exemplo que as pessoas desse navio começaram a orar por Jonas. Meu Deus, é vergonhoso demais, gente. Não passe por isso. Obedece e vai. Começou a orar por Jonas para ele fazer o que o Senhor tinha que fazer, né? E deixa eu ver aqui. Quando eles viram que o que estava acontecendo ali naquele navio com eles eram justamente a desobediência de Jonas, eles, por temer, eles eram ímpios. Não era ímpios, Glória? Era, né? Os navegantes. Por temer, por ouvir falar, eles conheciam o Senhor de ouvir falar. Mas diante daquela situação, eles conheceram o Senhor pelo que o Senhor estava mostrando, o poder do Senhor naquela tempestade. E eles sabiam, para que se livrar daquela tempestade, eles tinham que fazer algo, mas eles estavam com tanto temor no Senhor que não queria lançar Jonas no mar. Eles clamavam aos seus deuses. Isso. Mas depois que eles viram, no versículo mais abaixo, eles entenderam que o motivo daquilo tudo era por conta de Jonas, o nosso Deus estava fazendo todo aquele mover, né? Então, eles ficaram receosos e, mesmo os receosos temorosos, foram lá e jogaram, lançaram ele no mar. E logo em seguida, eles mesmos ofereceram, oraram, não é isso? Lançaram o mar, assim, notaram que o mar seguia assim. Assim, eles notou que o mar se aquietaram e adoraram ao Senhor e louvaram ao Senhor. E ofereceram sacrifícios. Ou seja, eles foram mais temorosos ao Senhor do que o próprio Jonas, que já conhecia da palavra, já conhecia do Senhor, do poder tremendo do Senhor. E é muito vergonhoso. Então eu trago assim para minha vida, que eu não quero passar por isso. Eu acredito que minhas irmãs também não queiram passar por isso, de estar numa posição que o Senhor mande você ir, você se negue, porque essa foi minha vontade. E eu sei que eu sofreria as consequências, né, da parte do Senhor em relação a isso, porque se ele mandou vir aqui, é que ele quer que você obedeça. Ele tá te mandando fazer algo, obedeça, é melhor você obedecer. Passar por uma tempestade, que é obedecendo ao Senhor, do que passar por uma tempestade, que é desobedecendo ao Senhor. Como Paulo, o apóstolo Paulo, ele enfrentou uma tempestade e Deus disse para ele que ninguém iria morrer e ele estava em obediência e ninguém morreu. Exatamente, entendeu? Só tinha ele de servo do Senhor ali e ninguém morreu, mas em obediência todos foram beneficiados por causa da obediência de Paulo, ao contrário de Jonas. Ao contrário de Jonas, exatamente. E deixa eu ver. Outra coisa, o capítulo 2, que vem o arrependimento dele, né? Botei aqui que vem o arrependimento dele. Já que você passou por todo esse processo, desobedeceu, ok. E tá vendo todo o turbilhão
de coisas que o Senhor proporcionou por conta da sua desobediência, que o Senhor não é culpado, foi sua desobediência, veio o arrependimento de Jonas. Então, que venhamos nos arrepender, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, né? Que Ele venha continuar nos usando, nos capacitando para fazer o que Ele quer que faça. É tanto que no capítulo 13 ele chega lá na cidade de Nínive, prega, como eu falei, e logo em seguida todos se arrependem. Todos se arrependem dos maus caminhos que estavam, né? Então, vamos nos arrepender. No dia de hoje, o Senhor fala, vamos nos arrepender pelos nossos maus caminhos, por nossa desobediência, tudo que a gente vem passando, porque Deus fala. Ele passou a semana inteira falando comigo em relação a essa oportunidade que você me deu. E eu só dizendo, eu vou fugir. Como eu falei na sexta-feira, eu falei na oração de manhã, pela manhã em casa, Senhor, eu sou tão tímida, eu não sei falar. Eu não vou conseguir falar nada. E ele, quando chegou no culto à noite, na minha congregação, ele usou o profeta justamente nessa palavra. Você está colocando a culpa na sua timidez, sendo que eu já te dei autoridade para ir e para falar. Eu tô no início da minha caminhada, você vem ajudando muito a mim e as meninas, acredito. Você vem fazendo uma grande obra em nossas vidas. É uma verdadeira revolução no mundo espiritual. E vem expandindo minha mente. Eu tenho 1 ano e meio que eu tô firme na presença do Senhor. E há algum tempo eu li a Bíblia, não entendia, não tinha compreensão, mas comecei a pedir ao Senhor. Ele colocou você na minha vida, os Esmagados chegou na minha vida no ano passado e veio me ajudando muito. E ele vem expandindo a minha mente, vem me dando mais entendimento. E é como você falou, Deus dá algo pra gente, a gente tem que ir lá pesquisar, estudar para poder trazer, né? Então, eu fui estudar sobre Jonas, né? Esse trajeto que ele faria de Nínive, da cidade que ele residia para Nínive, ia durar apenas 1 dia. Mas por conta da desobediência dele, durou 3 dias, dentro de uma baleia. Então, tem coisas que a gente deixa de receber em pouco tempo por conta da nossa desobediência. Leva mais tempo porque a gente não está seguindo ouvindo a voz do Senhor. Aí muitos dizem, eu não ouço, não escuto a voz do Senhor. Tenho certeza que o Senhor fala a todo momento. Aí sua pregação agora mesmo foi toda para mim. Foi toda para mim. Não é possível que as pessoas estejam, sabe? Enfim, então, que no dia de hoje a gente vinha, como é que eu posso dizer, ser obediente à voz do Senhor, ao chamado. O Senhor tem um chamado para todos nós. E Ele sonda nossos corações. Ele vê a sinceridade. Eu mesmo estou aqui, como eu falei, eu ainda não sei falar, eu ainda não tenho uma boa oratória, mas eu creio que o Senhor está me preparando. Eu estou atrás das manadas. Ele está me preparando, sabe? Para eu, quando sair atrás das manadas igual Davi, sair lá de trás, guerrear por um povo que está sedento, que está necessitando do Senhor, de Jesus, de conhecer Jesus. Então, Ele está me preparando. E eu creio que grandes coisas Ele vai fazer por mim. Ele já falou que sim, que eu vou para altos lugares e que eu acredito que essa timidez não vai ser um impedimento, porque o Senhor é grande o suficiente para fazer infinitamente mais. O que é uma timidez diante do Senhor, né? Eu acredito que só de eu estar aqui já foi um passo para 217 pessoas. Foi um passo muito grande para mim estar aqui. Então, o que eu passo hoje para as minhas irmãs, vamos ser obedientes ao Senhor, vamos ser sinceros, porque é isso que Ele quer. É como eu li Samuel, Ele não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Ele te chamou, Ele garante, Ele vai te moldar nesse processo, mas é bom que Ele te molde de acordo com a sua obediência e não com sua desobediência, entende? Tem pessoas que o versículo na Bíblia que diz assim, Glória, me diz onde está seu coração, que ali está o teu tesouro, não é isso? Teu tesouro, eu acho que é Provérbios, né? Onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Tem muita gente que está aqui. O número, minha filha, eu sei qual é o texto, mas para dizer a tu livro, capítulo e versículo, é um processo, viu? Você é a enciclopédia da Bíblia, mulher. Olha, quarta-feira é meu aniversário, eu quero meu versículo exclusivo, viu? Pronto, quarta-feira, né? Então,
que nós botamos no nosso coração no Senhor, não nas coisas deste mundo. Mateus 6:21, é Mateus. Mateus? Eu fui para Provérbio, mulher. Provérbio é sobre tudo que deves guardar. Guarda o teu coração. Provérbios 23. Ah. Então, que a gente coloque nosso coração nessa tarde de hoje no Senhor, que paramos de idolatrar, Tem muita gente aqui, o Senhor me diz que tem muita gente aqui, que tá aqui agora assistindo essa live, mas daqui a pouco vai tá se enchendo, mas vai se esvaziar, porque vai pro mundo, vai curtir o que o mundo tem para oferecer, e não é isso que o Senhor quer de você. Ele tem um chamado para fazer através de você, tem pessoas que necessitam de você, do seu posicionamento diante do Senhor. Ele vai te levar para resgatar, para salvar pessoas que estão sedentas da presença dele. Ele quer tirar o jugo pesado de muitas pessoas e colocar o dele, que é leve, suave, entende? Então se permita nessa tarde de hoje fazer a vontade do Senhor, ser obediente, atender ao chamado dele. É o que eu passo hoje para as minhas irmãs. Eu tô ainda um pouco muito tímida, mas é só isso que eu tenho para falar até aqui. Me ajudou o Senhor. Amém. E obrigado pela oportunidade, Glória. Glória a Deus, Roberta. Continua. Porque Jesus vai te usar assim, nesse sotaque. Eu quero me permitir. Eu tô me permitindo, na verdade. Ele tá me quebrando igual quebrou Jonas, né? Que Jonas... Ele era muito egoísta, pensava só em si. Eu digo, meu Deus, o Senhor quer que eu leve algo para alguém, eu tô pensando só em mim, em que eu não vou conseguir, em que eu sou muito tímida, e que isso, que aquilo, só eu. Tem muita gente que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, mas não é sobre isso. O Senhor quer que a gente... No reino, não. É isso, não, entende? E eu tô me permitindo, tô nesse processo. E Jesus vai te usar bem muito, porque aqui é a caverna de Adulão. Amém. Davi guerreia e ensina os soldados a guerrearem também. Pois é. É você, né, meu amor? Tá ensinando. Todo e Deus continue te usando grandemente, Glória. Eu sei, às vezes eu faço uma coisa assim que Deus manda e eu sinto aquele peso espiritual. Teve vezes mesmo que o meu próprio corpo reagiu ao mundo espiritual e eu fiquei totalmente, tipo, um físico mesmo, bastante abatido. Eu digo, meu Deus, só por eu ter obedecido uma coisinha assim, imagina o que não acontece com Glória, que tá expandindo, levando tua palavra para, sabe? Entende? Então, que Deus proteja você, que continue te capacitando, abençoe você, seu lar, sua família, e que você continue... firme e forte pra Glória. Amém, Roberta. Te amo, obrigada. A gente se vê em novembro. Vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou aqui ansiosa. Bora trazer os eleitos aqui pra Bahia, viu? Tô doidinha pra ir na Bahia. Venha, a Bahia te espera. Vai eu e a Ariquinha. Tá aqui, ó. Tá aberto esperando. Pode vir. Filha, se tem cuscuz, a gente... Olha... Eu ia falar isso, Glória, que não pode faltar o cuscuz no Eleitas, viu? Pelo amor de Deus. Mulher, olha aí. Tem que dizer a Eriquinha, essa parte aí da organização é com ela, viu? Diga ela, menina, eu oro e diga as minhas ideias. Já decorou o hino? Que a gente vai cantar, eu desconheço outro senhor. Gente, eu boto pra escutar aqui direto. Pronto, acabou, vai ser lindo. Deus te abençoe, Roberta. Um beijo. Beijo, meninas. Deus abençoe. Minhas meninas, que palavra abençoada. Que sotaque, né? Meu Deus, eu amo um sotaque, minha gente. Um sotaque baiano é uma coisa linda. Vou na Bahia, vici? Tô doidinha pra ir na Bahia, mulher. Não tem noção, não. Vou botar só um louvor. A gente vai louvar e a gente vai encerrar. Tá bom? Eu quero, na verdade, eu ainda não sei louvar ele. Eu ouvi hoje pela manhã, quando eu tava caminhando. Eu fiz 50 minutos de caminhada. Eu tô mais magra e tu nem dissesse nada. Tá vendo que meu rosto tá mais magro do que quando eu comecei? Mas vocês não dizem nada, né? Só Jesus. Mas aí eu fui caminhar, fiz 50 minutos de caminhada. E tava ouvindo um louvor, coloquei 2 vezes, achei tão lindo. E quero mostrar a vocês esse louvor. A Jesus, de Juliana Souza. A gente louva ele, ora e encerra. Ai, Rosana percebeu. Genilda disse que eu tô linda. Obrigada! Rosana percebeu que eu tô magra, tá vendo? Sinto que perdeu uns 5 quilos. Olha aí. Sem manjaro, vice. Sem manjaro.
É o hino novo que ela lançou. Vou botar a letra aqui pra gente ouvir junto. Muito lindo, minha gente, pelo amor de Deus. Quem foi muito perdoado Deveria saber o valor de ser amado. Mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. Tá dando pra ouvir vocês ouvirem direitinho? Eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, Mas não consigo perdoar ninguém, meu Deus. outra face eu não dei. Só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, Mas meus inimigos odiei. na minha hipocrisia. Meu Deus, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Meu Deus. Quebra o meu orgulho e me faz olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos. Meu Deus, é muito lindo. Pois tua graça joga minha carne ao chão. Me ensina o valor da comunhão. Eu vou mandar no grupo esse louvor. É muito lindo, meu Deus. É lindo, é lindo, é lindo. Eu vou colocar no grupo. Ele é 12 minutos e vocês vão ouvir ele inteirinho no grupo, tá bom? Eu vou botar lá pra vocês. Vamos orar, minhas meninas? Oh, minhas meninas, que dia bendito que o Senhor nos deu. O Senhor confirmou tanta coisa aqui. Tanta coisa. Quem quer entrar no grupo, manda mensagem no meu privado. E que semana, não foi? Que semana. Deus é bom, minha gente. Deus é muito bom. Eu conto com a intercessão de vocês acerca da minha ministração amanhã. Eu vou pra Gravatar. Eu acho que de 1h da tarde eu tô saindo. Quem vai comigo é a Érica. Ela vai comigo amanhã. E eu preciso da intercessão de vocês. Orem por mim. Vou pregar Ezequiel 36, 26, 27, que eu já preguei aqui pra vocês. Mas eu sei que o Senhor nos levará para o caminho que Ele quiser. Para as meninas que ainda não pediram suas blusas, pede a tua blusa maravilhosa. Tá vendo que blusa linda? Vou virar, vice, pra tu ver. Olha que coisa linda. Jesus é o rei. E nós temos pedidos abertos por apenas R$ 129,90, dividindo em até 12 vezes no cartão de crédito, enviando para todo o Brasil e ganhando uma Bíblia de papel, que é um privilégio que nós temos. Então, fiquem à vontade, peça a Bíblia de vocês. Genilde, me chama no privado, entra no meu perfil e manda uma mensagem para mim. A pregação de Ezequiel no grupo. Tá bom, vou mandar. E vou postar a live inteira hoje, tá bom? Pronto, Maria. Tá bom, minha filha. Tô esperando teu pedido chegar. Eu acho que hoje à noite chega o pedido que vai à tua. Em nome de Jesus. Vamos orar, minhas meninas? Eu oro daqui, tu ora daí. Eu queria, Silmara, levar, mas eu não tenho a pronta entrega. Que pena, né?
Se eu tivesse a pronta entrega, eu levava com bíblias. Mas em breve, em breve. Orem por Érica também. Para Jesus mandar o carro de Érica. Porque eu preciso de Érica dirigindo, minha gente. Se a gente vai de BlaBlaCar e volta de BlaBlaCar. Se Érica tivesse com o carro dela, a gente teria até como a gente preparar. Porque é Bíblia e camisa, não é só camisa. Então, para levar sem ter um veículo de locomoção assim à nossa disposição, fica difícil, é pesado, uma caixa de Bíblia. Mas vamos orando? Coloca na pauta da oração de vocês. Jesus, ele pode fazer o que a gente não pode. Vamos orar por Genilde também, em nome de Jesus. Vamos orar, minhas meninas, umas pelas outras, para um fim de semana cheio da presença de Deus. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui para te agradecer por mais uma tarde, por mais um dia, por mais uma semana. Como tu és bom, como tu és maravilhoso, tu és um socorro presente, tu és resposta precisa. Jesus, eu vi aqui que Jô comentou, Jesus, que foi confirmação de um propósito que ela fez contigo. Tu és fiel, como tu és bom. Manhã de resposta, tarde de resposta, porque contigo não existe dúvida, não existe questionamento, não existe cocheando aos pensamentos quando estamos olhando para ti. O Senhor é claro nas suas respostas. Coisa boa é te servir, Jesus. Prepara um fim de semana cheio da tua presença. Cobre a vida de Roberta Lima com teu sangue. Dá vitória a ela na causa impossível dela, Jesus. Blinda a casa dela, os filhos, o casamento, tudo, Jesus, que está sobre o nome dela. Antes de estar sobre o nome dela, está debaixo da tua ordem, da tua palavra. Então dá vitória a ela e a todos que carregam o nome dela. Oh, Jesus, dá vitória à tua serva, Senhor. Blinda a mente e o coração dela, tira a timidez dela, dá a ela espírito de ousadia, enche ela com teu Espírito Santo e com fogo, Jesus, e que o Senhor faça o teu querer na vida de cada uma das minhas irmãs. Cada uma delas, Jesus, que elas possam ter um fim de semana cheio da tua presença, cheio do teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos colocar de pé, como o Senhor colocou, oh Jesus, aquele exército que era de ossos secos. Tu faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Precisamos e dependemos de ti. Nos usa para a tua glória, Jesus. Continua conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Minhas meninas, estende a mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Um fim de semana abençoado e cheio da presença de Deus. Para vocês, minhas meninas. Eu amo vocês. Vai lá no meu privado. Quem quer camisa, pede o catálogo. Quem quer entrar no grupo, vai no direct também. Pede lá para entrar que eu mando o link. Tá bom? E a gente tá juntinha. Deus abençoe. Continuem orando por mim, que eu tô orando por vocês. Até segunda, em nome de Jesus, de meio-dia.